paz do Senhor a todos. Graças a Deus pela oportunidade que temos, e que bom que não só recebemos a oportunidade, mas temos aproveitado a oportunidade que o Senhor, por sua graça, tem dado a cada um de nós. Considerando que esta é minha última participação com os irmãos aqui desta vez, agradeço a Deus pela oportunidade, parabenizo a juventude da igreja, representada aí pela sua liderança, pela realização desta escola bíblica de jovens, que o Senhor Deus continue a abençoá-los. Agradecer ao pastor Suimar, à irmã Eliana, a sua família, a todo o ministério que sempre nos recebe aqui de uma forma tão especial. O Senhor tem me dado uma direção para esta oportunidade, e eu quero, pelo menos, tentar aqui seguir o que o Senhor tem comunicado ao meu espírito para esta oportunidade. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando você encontrar esta importante e conhecida carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 1, pois nós leremos o versículo de número 5 deste primeiro capítulo desta carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo de número 5. Vamos ler juntos, está projetado aí na tela, vamos ler conforme está aí, para que façamos uma leitura coletiva. Segunda a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, vamos lá, 1, 2, 3, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E os que podem, digam amém. Amém. Podeis tomar assento, muito obrigado, e que Deus, por sua graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Esse é um texto que eu, pelo menos, quero acreditar que é conhecido relativamente dos que aqui estão. Em um primeiro momento, parece descontextualizado o uso de um texto da carta de Paulo, ou da segunda carta de Paulo a Timóteo, para falar em um contexto como este para jovens. Porém, ainda que esta carta seja, de fato, uma carta pastoral, uma carta que trata de questões ministeriais, de orientações ministeriais, no entanto, todos nós aqui sabemos que a Bíblia, ela não pode ser dividida em partes, como se esta parte é aplicável a nós e aquela não. Pelo contrário, toda a Bíblia, ela é aplicável a todas as pessoas, em todas as faixas etárias. Então, certamente esse texto, e não só esse texto, mas o contexto em si, tem lições a nos ensinar, inclusive para a juventude da igreja. Agora, se nós queremos, de verdade, pelo menos tentar entender um pouco mais a respeito destas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, é preciso que nós tenhamos alguns cuidados na interpretação, ou pelo menos na tentativa de interpretarmos esse texto. E o primeiro passo nessa direção é aquilo que eu chamo de algo quase que inevitável, quase que natural, porque a partir do momento em que você menciona a segunda carta de Paulo a Timóteo, mesmo no subconsciente, ou quase que sem percebermos,
vem a ideia da primeira carta. E aí, quando se pensa desta forma, na tentativa de interpretar esta carta, por exemplo, é natural, ou eu diria quase que natural, que se faça uma comparação entre a primeira carta e a segunda carta. É natural que nós façamos aí um paralelo entre essas duas cartas. E aí, quando colocamos então essas duas cartas, uma ao lado da outra, algumas coisas ficam claras para nós. Dentre estas verdades que ficam claras, é a diferença entre estas cartas, em especial no que diz respeito à condição em que o apóstolo estava quando ele escreve estas cartas. E quando você então pergunta às cartas a condição na qual Paulo estava quando as escreveu, na primeira carta, se Paulo estava mal, na segunda, Paulo estava ainda pior. Parece desanimador, parece algo negativo, como é negativo, mas é preciso levarmos em conta a condição na qual aquele que escreve a carta estava quando escreveu esta carta. E quando você formula esta pergunta, a primeira e a segunda carta, esta é a resposta. Na primeira carta, Paulo estava mal. Na segunda carta, Paulo estava ainda pior. Ou seja, por que Paulo está tão mal assim? Na segunda carta que ele escreve e envia ao jovem obreiro Timóteo. Primeiro, porque Paulo não era mais um homem livre. Pelo contrário, quando Paulo escreve esta carta, Paulo estava na condição de prisioneiro. Mas não era qualquer prisão. Não é, por exemplo, como a outra prisão de Paulo, em que nela ele podia receber visita, em que nela ele podia pregar o evangelho. Aliás, há momentos em que nesta outra prisão de Paulo, ele inclusive tinha autorização para sair. Então, esse é um perfil de prisão que Paulo teve. Não é o caso da prisão na qual ele estava quando ele escreve essa segunda carta. Pelo contrário, Paulo estava de fato preso em uma masmorra. Agora, esse não é o quadro pior. Pior do que simplesmente estar preso. Aliás, além de estar preso, Paulo também estava sentenciado à morte. Paulo já havia sido informado de que a sua sentença havia sido dada e de que dali a pouco ele seria decapitado. Ele pagaria com a própria vida a razão da sua fé. Então, primeiro, Paulo não é mais um homem livre. Segundo, Paulo é um homem sentenciado à morte. Portanto, do ponto de vista humano, Paulo, quando escreve esta carta, repito, do ponto de vista humano, quando ele escreve esta carta, ele não estava em condições de projetar o seu futuro, planejar o seu futuro. Esta é a condição em que Paulo estava, quando ele escreve estas palavras ao seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo. Portanto, Paulo não tem esperança de sair com vida desta prisão. A única certeza que Paulo tem, pelo menos do ponto de vista humano, é de que dali a pouco a sua cabeça iria literalmente rolar por amor a Deus, por amor a Cristo. A grande questão agora é esta: diante deste quadro, diante desta situação de, primeiro, prisão, e segundo, de sentença de morte, qual foi a reação de Paulo? Qual foi a forma com que Paulo lidou com a prisão
e também a sentença de sua morte. Paulo, diante deste quadro, e como é que a gente sabe disto? A partir das palavras que ele escreve para Timóteo. É uma carta. Quando nós procuramos interpretar uma carta, algumas questões são levadas em conta. Por exemplo, quem escreveu, onde estava, como estava, para quem escreveu, sobre o que escreveu. Quando você formula essas perguntas a uma carta, é natural que você tenha informações mais apuradas, informações mais aprofundadas sobre a carta. Então, diante de sua prisão, diante da sua sentença de morte, como é que Paulo reagiu? Ele teve uma reação. Como é que nós sabemos desta reação? A partir do que ele escreve nesta carta. E qual foi, em síntese, em resumo, a reação de Paulo? A reação de Paulo foi a de um homem que, embora estivesse na condição em que se encontrava, o seu espírito foi capaz de sobrepor-se a essas limitações. Ao contrário do que se imaginava, diante da prisão, diante da certeza de sua decapitação, o espírito de Paulo sobrevoou acima das adversidades. E mais, ele teve tanta condição de superar esta situação, que ele, de dentro da cadeia, a partir dessa situação de sentenciado à morte, ele teve condições de orientar, animar, encorajar e direcionar um outro obreiro que não estava preso, mas estava livre. Imagine a cena: um preso sentenciado à morte, um preso no corredor da morte, pegando agora a sua pena e começando a escrever para um obreiro livre. O que se esperava, na verdade, era o contrário. O obreiro livre escrevendo para um obreiro preso, para encorajá-lo. Aqui é o contrário. Aqui é o preso encorajando o livre. É o preso orientando o livre. É o preso animando o livre. É o preso servindo de instrumento de ânimo para um obreiro livre. Esta é a realidade. E mais, quando você lê a biografia de Paulo, você chega à conclusão de que a vida de Paulo, ela foi marcada por sofrimentos dos... Paulo fala de naufrágios, Paulo fala de açoites, Paulo fala de apedrejamento, Paulo fala de perseguição, Paulo fala da traição de falsos irmãos. Paulo é um homem que, ao longo de sua trajetória, ele foi testado, foi provado, mas nunca, repito, nunca, a sua fé esteve tão provada como agora. Esta, sem dúvida, é a maior prova da fé do apóstolo Paulo. Porém, diante da maior prova que ele enfrentou em sua trajetória, a sua fé se mostrou inabalável, capaz de sustentar a ele próprio e ainda dar a ele condições de ser instrumento de... Aqui Paulo nos ensina algo extraordinário, que na verdade perspassa a questão ministerial e vai para a vida cristã, estado nas suas reações. Eu não sou testado nas minhas ações, eu sou testado enquanto crente nas minhas reações. Não é como eu ajo que demonstra se sou crente ou não. Não é como eu ajo se demonstra que eu tenho raízes profundas ou não. Mas é nas minhas reações
Quer ver que isso é verdade? Rapidamente, Jesus ensinou isto. Jesus disse: se te ferirem uma face, ofereça outra. Reação. Jesus disse: se te obrigarem a caminhar uma milha, não vá uma, vá duas. Reação. Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Reação. Se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Reação. Ou seja, é na forma com que eu reajo diante da pressão que demonstra o quão profundas ou não são as minhas raízes, as raízes da minha fé. Paulo é um exemplo claro de que nós somos testados em nossas reações. E esta carta, jovens, é uma demonstração clara de que Paulo está se despedindo. É o adeus do apóstolo. Paulo está se despedindo. Ele sabe que a morte está próxima. E ele quer se despedir, e não só isto. Ele quer dar as últimas orientações a um jovem pastor, que é verdade, estava sob ataque, é verdade, estava sendo testado, mas não mais do que Paulo. Mas Paulo, mesmo assim, ele encontra forças, preste atenção nisto, ele encontra forças para que de dentro da cadeia, no corredor da morte, ele oriente e mais, também ensine a esse jovem pastor verdades que ele precisaria saber, porque afinal ele seria aquele que assumiria o seu legado. Esta carta, portanto, ela é destinada a um obreiro, é verdade, para tratar de dois tipos de problemas. Primeiro, Paulo escreve esta carta, e nós vamos chegar lá. Paulo escreve esta carta para tratar de questões pessoais de Timóteo. E aqui eu fico impressionado, como é que pode um homem que está preso, sentenciado à morte, e que está preocupado com problemas pessoais de um pastor livre, e não é de qualquer problema. Ele trata de problemas espirituais de Timóteo, ele trata de problemas emocionais de Timóteo, e pasmem, o preso está tão preocupado com o livre, que se preocupa com a saúde física dele. Olha isso, ele diz: como é que está a sua saúde no estômago? E aí ele dá uma orientação de como ele cuidar da doença dele no estômago. Como é que pode? A minha cabeça vai rolar, e eu estou preocupado com a doença do estômago do irmão. É para nós pararmos e pensar nisso ou não? Que sentimento cristão, preste atenção nisso, que sentimento cristão maravilhoso. Alguém que vai perder a própria cabeça, está preocupado com o problema do estômago do outro irmão. Paulo, portanto, escreve para tratar de problemas pessoais de Timóteo. Mas não só isto, Paulo também escreve esta carta para tratar de questões ministeriais. Timóteo, quando Paulo escreve esta carta, provavelmente tinha entre 25 a 30 anos de idade. Ora, isso para aquela época era jovem, aliás, bem jovem. Eu com 44 sou considerado extremamente jovem. Imagine com 25 a 30 anos de idade. Agora não é só isso, Timóteo estava à frente de uma das principais igrejas da época, a igreja em Éfeso. E Timóteo, preste atenção nisto, Timóteo está enfrentando a rejeição, Timóteo está enfrentando a oposição de um grupo dentro daquela igreja. Portanto, Paulo escreve esta carta também para tratar de questões ministeriais. Gravem isso, porque será necessário para entendermos esse texto. Paulo escreve para tratar de questões pessoais, segundo, ministeriais, e é nesse contexto, no versículo 6, se puder projetar aí para mim, por favor,
Paulo, ele diz ainda: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Eu acho esse texto fantástico. É lógico que nós não vamos tratar dele, mas apenas um detalhe. Observe, é que a gente costuma atropelar o texto. A gente geralmente pega a partir do te lembro, e quando não, do despertes. Mas olha como Paulo começa o versículo. Ele diz: por este motivo. Isto é fundamental para entendermos as demais palavras. Por esse motivo que eu te lembro, eu te admoesto, eu te recomendo que despertes. Despertar o quê? O que ele chama de dom, que é também a vocação. E o dom é de quem? Ele é claro, ele é taxativo. O dom, ainda que esteja em você, ele nunca deixa de ser de Deus. Então ele diz: despertes o dom de Deus. Aí ele lembra que está em você, só está, mas não é seu. Então você não faz com ele o que você quer, você não usa como você quer, você não trata da maneira que quer, porque ele não é seu. O dom é de Deus, colocado em nós. E ele ainda diz: pela imposição das minhas mãos. Isto é, o dom é de Deus, confiado a nós, mas confirmado pela igreja através do ministério. Não existe ministério solitário, não existe ministério carreira solo. Não, procede de Deus, é confiado a nós, mas é a igreja pelo ministério que autentica aquilo que Deus te deu. Agora, o meu ponto aqui para a gente adiantar é a expressão de Paulo: por este motivo. Só quem pode. Diga bem forte para ser uma vez só e nós adiantarmos. Diga: por este motivo. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo: por causa disso. Ora, por causa do quê? É claro, pelo que ele falou antes, pelo que ele tratou antes. Então ele vem tratando, versículo 1, versículo 2, 3, 4, os 5 que nós lemos. Quando ele encerra a parte dos argumentos, ele diz: por causa disto. Disto o quê? Que eu tratei anteriormente. E quando você lê do versículo 1 ao 5, você tem aqui a divisão de 2 pilares. Paulo fundamenta o seu argumento em 2 pilares. Primeiro, Paulo fundamenta o seu argumento no pilar da história de Timóteo. E segundo, Paulo fundamenta o seu argumento no pilar da fé de Timóteo. Então, primeiro, Paulo faz Timóteo se lembrar da sua própria história. Aqui é objetivo. Paulo está falando em tempo de provação, em tempo de adversidade, em tempo de pressão. Lembre da sua história, lembre de onde você veio. As pessoas estão aí rejeitando o seu ministério porque você é um jovem. E a igreja em Éfeso é uma igreja pesada, é uma igreja importante, tem um colegiado de obreiros pesado, e parte deles está questionando a autenticidade do seu ministério. Então faça o seguinte: eu vou te ajudar de dentro da cadeia. Eu vou te ajudar a te lembrar da sua trajetória. Você vai se lembrar de onde Deus te tirou, por onde Deus te conduziu até que você chegasse aqui hoje. É como se Paulo estivesse dizendo: Deus te trouxe até aqui. Você não chegou aqui à toa, por acidente, casualmente, não. Foi Deus quem te trouxe. Se você é o que você é, se você está onde está, se você faz o que faz, é porque foi Deus quem te trouxe até aqui, Timóteo. Quem reconhece essa verdade também e quer agradecer a Deus nessa noite. Então, primeiro, Paulo apela para aquilo que pode ser chamado de
algo objetivo, concreto, palpável, real, visível, que é a sua história. Mas não só isto, Paulo também apela para a fé de Timóteo. Diante disso, atente para isto, diante desses argumentos, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, por mais pressão que você sofra, por mais rejeição que você esteja enfrentando, por mais oposição que você esteja enfrentando, você não tem motivos para parar agora. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Você não tem razão de parar agora. Pelo contrário, você tem todos os motivos para continuar. Você tem, preste atenção aqui, você tem todos os motivos para seguir em frente, porque Deus te deu tudo o que você precisa para exercer o seu ministério. Eu considero isso aqui fundamental, pois é isso que Paulo está ensinando Timóteo. Paulo está dizendo a Timóteo: você não tem motivo de parar agora, porque você tem tudo o que você precisa para continuar. Aqui é um ponto importante, porque se tem uma coisa que o diabo faz, e vou dizer, e não é um elogio, é uma constatação, uma coisa que ele faz com maestria, é confundir a mente, é distorcer as coisas. Aliás, uma das marcas da pós-modernidade é tratar o mal como bem e o bem como mal. É chamar o mal de bom e o bom de mal. É tratar o puro de impuro e o impuro de puro. Porque esta é a artimanha, preste atenção nisto, a artimanha antiga do diabo. E me parece que diante da pressão, me parece que diante da rejeição que ele estava enfrentando em Éfeso, Timóteo estava sendo confundido em achar que ele, o que tinha, era insuficiente para cumprir o seu papel, para cumprir a sua vocação. E aí Paulo vem e diz para ele: o que você tem foi Deus quem deu, e o que Deus te deu é suficiente para você não parar agora. Aleluia. E Deus está falando conosco nessa noite: eu já dei o que você precisa. Você já tem tudo o que você precisa para exercer aquilo que eu tenho confiado em suas mãos. Quer ver que é verdade? Que esta é uma artimanha do diabo, antiga, de confundir, para que pensemos que não temos o que precisamos e que o que temos não é suficiente. Lembrem-se da conversa de Eva e a serpente. Aliás, fica aqui um conselho para todos nós. Diferente de Eva, Jesus não conversou com a serpente. O problema de Eva é que ela alargou a conversa, ela abriu o diálogo. Jesus não teve conversa, Jesus não abriu o diálogo, Jesus simplesmente trouxe o poder da palavra. O Senhor está falando conosco nessa noite: não amplie o diálogo, corte esses diálogos que você sabe que vão te levar para a perdição. Deus está dizendo: existem coisas e existem pessoas com as quais nós não devemos nem conversar. Corta no começo, corta pela raiz, e certamente Deus te dará o escape antes que venha o mal sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A serpente se apresenta a Eva, e eu não me canso de dizer isso aqui, porque isso aqui é lição para todos nós, em especial para os jovens. A serpente se apresenta a Eva e diz uma das frases mais atuais da história. Ela diz assim: quer dizer que vocês não podem comer de nada? Veja se não é isso que alguns jovens nossos, para não dizer todos, ouvem por aí. Você é crente? Sou.
De que igreja? Assembleia de Deus. Ah, então você é daquele povo que não pode fazer nada? Não, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode ser honesto, pode ser sincero, pode ser gente boa, pode ser correto, pode ter bons relacionamentos, pode constituir família correta. A gente pode muita coisa. Mas a Eva esperta disse: não, pelo contrário, nós podemos comer de tudo. Tudo, tudo é muito tudo. Tudo, menos daquele fruto. Olha a pergunta da serpente: e por que não? Aí a Eva diz: porque Deus disse. Olha essa expressão, Deus disse. E quem avisa, vamos gente, quem avisa, amigo é. Deus disse que no dia que sequer tocarmos, morreremos. Olha o aviso. Quer dizer que aquele fruto, de acordo com o aviso de Deus, aquele fruto mata. E Deus que avisou é amigo. Então Deus se apresenta como bom, porque avisa que aquele fruto mata, e aquele fruto é colocado como mal, porque mata. Olha o que a serpente faz. Não é que esse fruto mata. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a ele. Olha a inversão. Deus avisou: não coma porque mata. Então o fruto é mau e Deus é bom. Deus é bom porque avisa. O fruto é mau porque mata. A serpente vem e diz: não, Deus não avisou porque ele é bom. Deus avisou porque ele é egoísta. Ele quer ser Deus sozinho. Porque ele sabe que esse fruto não mata. Ele sabe que esse fruto, ao invés de matar, tem poder de transformar homens em deuses. Então quem é bom está sendo apresentado como mau. E o que é mau está sendo apresentado como bom. Não é assim na prática da vida? Do que a gente chama culto? Sacrifício. Alguém vai sair essa semana dizendo: rapaz, eu estou com crédito na casa, porque eu fui de manhã e à noite, eu posso faltar um culto essa semana. Eu estou em haver, cashback. Cashback de culto. Ele vai colocando ali como crédito. Porque as pessoas têm a tendência de tratar culto como sacrifício. Do que a gente chama oferta? Sacrifício. Do que a gente chama jejum? Sacrifício. E do que as pessoas chamam o pecado? Prazer da carne. Quem falou que pecar é bom? E quem falou que vir para o culto é ruim? É por causa do pecado. O pecado inverteu as coisas. O que é bom é tratado como ruim, e o que é ruim é tratado como bom. A única forma de mudar isso é tomar da receita que Paulo dá em Romanos capítulo 12, quando ele diz: para renovar a mente, mudar o entendimento, mudar a forma de pensar, e aquilo que é bom será tratado como bom, e aquilo que é mal será tratado como mal. É isso que Paulo está fazendo com Timóteo. Na escuridão da mente de Timóteo, diante da pressão, Paulo lança a luz e diz: Timóteo, olhe para a sua história, olhe para a tua fé, você tem tudo que você precisa, Deus já te deu o que você precisa, agora vamos para frente, não é hora de parar, Deus já te levantou para esse tempo. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Toque o ombro da pessoa que está perto de você, se você quiser, claro, e diga para essa pessoa: não é hora de parar, Deus já te deu tudo o que você precisa. Oh, glória a Deus. Deus vai abrir a mente de algumas pessoas aqui para reconhecer que o que você precisa, você já tem. Você não precisa de nada além do que Deus já te deu. Deus já te entregou, Deus já te chamou. É hora de partir para cumprir o que Deus te chamou para fazer. Oh glória, oh glória. E Paulo então está argumentando. E nós encontramos os argumentos de Paulo
nos 5 versículos iniciais desta carta. E eu acho isso aqui maravilhoso, porque veja o versículo 1. Versículo 1 do capítulo 1 dessa carta. Olha o que Paulo faz. Vamos ler isso aí? 1, 2, 3. Paulo. Esse é o primeiro argumento. Lembre do versículo 6. Por este motivo. Um dos motivos é o versículo 1. Volta lá ao versículo 1. Este é um dos motivos. Por este motivo, do versículo 6, qual é o primeiro motivo? Quem está falando com você não é qualquer um. Olhe para mim, jovens. Nós precisamos considerar não só o que estão falando. Quando alguém fala alguma coisa, eu vou me dirigir aos jovens aqui agora. É para toda a igreja, mas aqui, ó, preste atenção nisso. Quando eu ouço, aí eu estou falando de uma particularidade. Quando eu ouço alguém falar, eu tenho por princípio de não considerar só o que está sendo dito. Porque não é só o que se fala, é quem fala, e não é só quem fala, é de onde fala. Eu não posso considerar a fala de um amigo no mesmo peso de autoridade do que dos meus pais. Não posso. Assim como não posso considerar em peso de igualdade a palavra de um crente, com todo respeito, como a palavra do meu pastor. E é isso, preste atenção nisso aqui, isso é princípio de vida. É por isso que Paulo não sai dizendo no versículo 6, ele poderia ter começado esta carta assim: eu admoesto que você desperte. O pentecostal tem essa tendência. Ele olha para o versículo 6 e começa a pregar: desperta o dom, Deus vai despertar o dom. Calma, meu irmão, respira fundo, meu irmão, e perceba que Paulo está dizendo por este motivo. Qual o motivo? Primeiro, quem está falando? Não é qualquer um. E mais, você tem dúvida, Timóteo? Preste atenção nisso. Você tem dúvida da seriedade, do peso do meu ministério? Olha de onde eu estou escrevendo para você. E aí é por isso que ele se apresenta assim: Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus. Eu preciso adiantar aqui, mas aqui há pelo menos 2 lições. A primeira, Paulo está dizendo: as minhas palavras são carregadas de autoridade espiritual. Segundo, eu estou debaixo da inspiração do Espírito. Portanto, tudo que eu escrevi aqui sobre você não é mentira, é verdade, é digno de aceitação. Paulo carrega as suas palavras de autoridade e de verdade. Mas eu tenho que adiantar. Olha o versículo 2, que é o segundo argumento de Paulo. Não se esqueçam que quem escreveu essas palavras estava preso. Vamos ler? 1, 2, 3. A Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus. Isso não parece palavras de um preso? Se você ler, preste atenção, se você ler isso aqui sem considerar quem escreveu e de onde escreveu, você pensa que esse camarada está na frente da praia, está ouvindo Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Stravinsky.
Que é isso, pastor? Procura lá que você vai ver o que é coisa boa. Música boa, clássica, erudita. É isso que o senhor ouve? Isso, Osés de Paulo, daí para baixo. Baixo no tempo. A Timóteo, meu amado filho. Olha essa expressão, um preso escrevendo para um líder, um livre, e chamando-o de meu amado filho. Eu estou preso, mas ainda consigo amar e ser amável. Não é a minha cadeia que vai me tornar amargo. Não é a minha condição que vai me tornar incapaz de te chamar de amado filho. Agora, por que Paulo chama Timóteo de meu amado filho? Porque Paulo conhece Timóteo. Timóteo era introspectivo. Hoje Timóteo seria chamado de ou fleumático ou melancólico. Timóteo é essa pessoa introspectiva, tímida. E agora o que é que, presta atenção nisso, Paulo está apelando para a afetividade. Paulo toca o coração de Timóteo. Timóteo está debaixo de pressão. Timóteo está sendo rejeitado no exercício do seu ministério. E Paulo agora vai e toca o coração de Timóteo. Olha que beleza literária agora, jovens. Olha o versículo 3. Paulo se desloca da afetividade para o espiritual. Olha o que ele diz. Dou o quê? É um preso que consegue agradecer. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Olha isso, o preso escrevendo para o livre, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Tem gente livre que nem ora, que dirá orar pelos outros. Pois Paulo preso está dizendo: Timóteo, enquanto estão te atacando aí, enquanto estão te rejeitando aí, enquanto estão se opondo a você aí na igreja em Éfeso, acredite, Timóteo, eu estou aqui de dentro da minha cela, sentenciado à morte, orando por você dia e noite, noite e dia. Você está diante do nosso Deus, e o Deus que te chamou e me chamou, Ele te sustentará. Agora, eu chamo a atenção dos jovens. Agora não estou falando nem de questão espiritual. Estou falando de literatura. Quando lá na universidade, alguém questionar a Bíblia e dizer: a Bíblia é um livro ultrapassado, retrógrada. Leia isso. Sem questão espiritual. Diga: olha, quem escreveu isso aqui historicamente estava preso. E olha o que ele faz, escrevendo para um jovem sob pressão. E olha o que ele faz. Versículo 1, espiritual. Versículo 2, emocional. Versículo 3, espiritual. Olha agora o 4. Paulo, ele começa a fazer esse movimento. Ele trata de questões espirituais e emocionais. Preste atenção, jovem. Espirituais e emocionais. Olha agora para onde Paulo apela. Desejando muito ver-te. É afeto. Porque se tem gente te rejeitando aí, aqui tem um velho apóstolo que não vê a hora de te ver. Porque se tem gente que te rejeita, tem gente que te ama. Se tem gente que está lutando contra você, tem gente que está orando por você de dentro de uma cadeia. Eu estou com a palavra de Deus na boca, e Deus me manda dizer: Ele sempre vai colocar alguém no teu caminho para te ajudar quando você precisar. Tem gente que está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite. Mas agora me chama a atenção.
desejando muito ver-te. Isso aqui é impressionante. Lembrando-me das tuas... Não, gente, 3 pessoas. Vai lá, lembrando-me das tuas... Para quê? É estranho isso. Essa ação de lembrar é intencional. Paulo está dizendo, intencionalmente eu me lembro das tuas lágrimas. Para uma coisa. O que você ganha com as minhas lágrimas, Paulo? Elas me enchem de alegria. Irmão, hoje isso aí dava um processo. Isso é assédio moral. Isso aí é se aproveitar da desgraça alheia. Você lembra da minha lágrima para se alegrar? É que essa geração não está acostumada com o valor da lágrima. Tanto é que os hinos é o quê? Deus vai enxugar os seus olhos. Só mais uma lágrima. Não chore mais. Esqueça as lágrimas do passado. Pois Paulo está dizendo, eu fico lembrando delas. A gente tem que responder isso aqui. Por que Paulo, está acabando, viu? Por que Paulo se alegra quando se lembra das lágrimas de Timóteo? Primeiro, porque Paulo não está falando de passeio no parque. Paulo não está falando de um ministério que trabalha a promoção pessoal. Paulo não está falando de um trabalho que se utiliza da pregação ou do cântico para se promover. Paulo está falando de ministério. Paulo está falando de coisa séria. Paulo está falando de pregador que traz a mensagem que muda a vida e a eternidade das pessoas. Oh, glória a Deus. E aí é como se Paulo dissesse, sabe por que as tuas lágrimas me alegram? Porque quando eu lembro de você chorando, eu reconheço, se está chorando, é porque o ministério é fiel. Porque não existe ministério fiel sem lágrima. Quer saber se o ministério é fiel? Veja quanta lágrima já se derramou por ele. Porque não existe ministério sério sem lágrima. Não existe fidelidade ministerial sem lágrima. Você quer de fato atender o chamado de Deus? Então você se prepare, porque uma das marcas de um ministério fiel é lágrima no rosto, é chorar por um povo que te odeia, um povo que trabalha contra você, mas ainda assim você chora por esse povo. Alguém está entendendo aqui? Alguém está entendendo a voz de Deus aqui? Paulo está dizendo, as tuas lágrimas provam a tua fidelidade. E segundo, porque Paulo se alegra das lágrimas de Timóteo. É como se Paulo dissesse, está vendo que o que eu te falei lá atrás é verdade? Que ministério era isso? Então lembrar das suas lágrimas é lembrar, você não entrou enganado, você entrou sabendo. Vocação é batalha, ministério é campo de guerra. Ministério, Timóteo, é trabalhar por um povo que não quer que você trabalhe. Pastor, você vai falar isso para jovem? Eu vou falar para quem? A gente tem que parar de subestimar jovem. A gente tem que falar o que é ministério de fato. Pastor, eu pensei que era outra coisa. Então desista agora, porque não é outra coisa, é isso. Timóteo está sendo rejeitado. Há um grupo, eu vou insistir nisso, há um grupo na igreja em Éfeso que rejeita, que expõe
expurga, que quer tirar Timóteo, mas Paulo está dizendo: fica, foi Deus quem te colocou, continue chorando, as tuas lágrimas demonstram a fidelidade, o teu amor por este povo, permaneça no teu lugar, a vida não acaba aqui, a vida não acaba aqui, a vida tem ainda a eternidade. Eu tenho sido consolado por Deus esses dias, com esta voz que ecoa no meu coração diariamente: Elias, siga em frente, a vida não acaba aqui, a vida não acaba aqui, há uma eternidade a nos esperar. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Só quem quer. A Bíblia manda nós, quando nos reunimos, consolarmos uns aos outros. Então abrace essa pessoa que está perto de você e diga para essa pessoa: a vida não acaba aqui. Isso aqui não é tudo. Essa fase não é toda. Isso aqui não reflete a totalidade. Há uma esperança maior. A vida não é só isso. Nós temos esperança de vida eterna. Quem está debaixo dessa certeza? Oh, glória a Deus. E aí a gente chega no versículo 5, que para mim, meu amigo pastor Suimar, me dirijo ao senhor com respeito, é claro, para mim é um dos textos mais lindos desta carta. Só mais alguns minutinhos. Primeiro ele diz: sou apóstolo. Depois, eu te amo. Depois, oro por você. Depois, quero te ver. Olha agora, de dentro da minha cadeia, querendo estar aí para te ajudar, mas não podendo. Isso me causa angústia. Porém, na minha angústia, sabe o que eu faço? Eu trago. Lá tem um acentozinho, ó. Olha lá. Trazendo, não é a memória, ele não está trazendo a memória. Ele está trazendo a memória, isto é, ele está trazendo para a memória dele. Ele está se lembrando da fé não fingida que havia nele. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Eles estão duvidando de você? Eu não duvido. Eles estão questionando a sua seriedade? Eu não questiono. Eu sei quem você é. Eu sei onde eu te encontrei. Eu sei quem era você. Quando eu passei pela primeira vez em Listra, e na minha pregação você teve um encontro com o Senhor, e na minha segunda viagem missionária, lá vou eu passando por Listra de novo, e a igreja onde você congregava falou da sua fé. E eu falei: já que é tudo isso, então vou levar comigo. Eles não sabem quem você é, mas eu sei. Para eles, você é um aventureiro que chegou aí do nada. Para mim, não. Você não caiu aí de paraquedas. Você tem história. Jovens, olhem para mim. Vocês estão tendo a oportunidade de escrever uma história. Isso aqui é parte da história de vocês. Isso aqui é uma ação da providência soberana de Deus para o que Deus está preparando para vocês. Lá na frente vocês se lembrarão desse dia dizendo: aquilo fazia parte da minha história. Alguém vai questionar você e você vai se lembrar: você não estava lá quando aquele pregador tentou pregar e ele disse que Deus estava escrevendo a minha história. Vocês podem questionar, vocês podem rejeitar, vocês podem se opor, mas eu andei com Deus. Eu andei com Deus. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui? Eu trago a memória a fé não fingida que em ti há. Agora aqui é uma beleza. Olha aqui. Isso aqui é um oásis no deserto.
Preste atenção, faça um esforço. Paulo está preso no corredor da morte, escrevendo para um pastor, sob pressão. E a clareza de Paulo é tamanha que ele traz a figura de duas mulheres. É como trazer duas rosas para o deserto. Paulo diz: lembra da tua avó. Você acha que isso aqui é à toa? Lembra da tua mãe. Timóteo está dizendo, Paulo está dizendo, você vai largar isso agora? É sério? A fé que está em você começou primeiro na tua avó e ainda dá nome de dentro da cadeia. Lloyd. E da tua mãe e dá nome. Isso é bálsamo. Eu, de tempo em tempo, andando por aí, nas minhas batalhas, eu lembro da minha mãe, cantando, enquanto lavava roupa, e eu brincava. Plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus. No jardim Jesus Cristo orava. E eu vou me lembrando. Aí a essa altura você vai parar. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Eu lembro da tua fé não fingida, que não começou em você. Começou na tua avó. Passou para a tua mãe. E chegou em você. Agora a gente tem que explorar isso aqui no bom sentido. Eu já vou encerrar, mas a gente tem que explorar isso aqui. Diga bem forte, Paulo está sofrendo. Paulo não tem o sofrimento como inimigo. Paulo trata o sofrimento como aliado. O grande problema nosso é que nós nos tornamos avessos ao sofrimento. Olha os nossos hinos. Não sofra mais. Deus vai pôr fim ao seu sofrimento. Agora, nessa vida, não vai. Você vence um hoje, amanhã já tem outro, para não dizer hoje mesmo. Que isso, pastor? O senhor veio aqui? Eu vim aqui para falar a verdade. Olhe para cá. É só a gente observar as orações. Senhor, livra-me. Senhor, afasta esse sofrimento. Senhor, nós fazemos parte de uma geração que demoniza o sofrimento. E vou dizer mais. Jesus disse que por se multiplicar o quê? Vamos, gente, o quê? A iniquidade. O que é que se esfriaria? O amor de quase todos. Bom, que o amor esfriou, quem é que tem dúvida? A notícia boa é que Jesus disse que o amor esfriaria e não morreria. Porque o amor jamais acaba. Ele pode ter esfriado, mas está lá. Mas que o amor esfriou é fato. A questão é, que iniquidade é esta que esfriou o amor? Existe. A iniquidade que esfriou o amor desta geração atual, da qual eu faço parte, é a incapacidade de sofrer. Pastor, o que é que tem a ver? Eu vou tentar te explicar. Esta geração, ela é viciada em prazer. Essa geração é idólatra ao prazer.
tem que se sentir bem, tem que estar bem o tempo todo. E essa geração da qual eu faço parte, e pense na guerra, está sendo treinada como manada para odiar o sofrimento. Quem é que tem celular aqui? Ah, não tem celular também. Vai lá, quem é que tem? Baixa a mão. Quem é que tem Instagram no celular? Quem é que usou hoje? Quem é que assistiu Reels hoje? Reels é aqueles videozinhos curtinho. Quando vem um videozinho que você não gosta, o que você faz? Ó, esse é o movimento do dedinho. Aqui, ó. Suspende. Começou, não gostou, faz o quê? Passa. Gostou, assiste. Gostou bastante, curte e assiste de novo. Lá estão os algoritmos. Eu vou esperar, principalmente os jovens, olhar para cá, porque isso aqui é para o seu bem. Lá estão os algoritmos. Quando você suspende, os algoritmos mandam para o sistema. Não gosta disso, não mande mais. Quando você assiste, curte, reassiste, diz, gosta bastante. Continue mandando vídeo dessa natureza, porque é o que ele gosta. E sem percebermos, vamos sendo treinados para consumirmos só o que gostamos. É por isso, eu vou esperar. É por isso que os relacionamentos hoje não são duráveis. É por isso que hoje, e aí eu falo como pastor de igreja, por isso que hoje se gasta, e eu não estou aqui falando hipoteticamente, estou falando do que aconteceu, se gasta 80, 100 mil reais para casar na chácara, a lá Hollywood, a lá filme de romance, e o casamento não dura 3 meses, porque afinal eu fui treinado a quê? Não gostei, suspende. A fila anda. Porque eu sou treinado a não sofrer. E não existe amor sem sofrimento. Porque essa é uma das características do amor. O amor é sofredor. Aqui está Paulo, de dentro da cadeia, preocupado com Timóteo, e dizendo, estão questionando você, mas eu conheço você, eu sei da sua fé, que você é a 3ª geração da tua família, que serve a Deus, e assim começou, como começou na tua avó, passou para a tua mãe, eu estou certo, de que esta mesma fé, também habita em você. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Coloque um texto para mim, e nós vamos encerrar, eu prometo, para nós orarmos. Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40, por favor. Hebreus capítulo 11. Olha o versículo 39. Eu quero que vocês leiam. 1, 2, 3. E todos, espera aí. Quem são estes? Ora, é de quem ele falou até o versículo 38. É claro. E de quem ele falou até o versículo 38? Dos heróis da fé. Dá para falar de todos aqui? Não, não dá. Então a gente fica com aquela parte do texto que diz o quê? Homens dos quais o mundo não era digno. Quem são estes? Vamos lá, diga, homens dos quais o mundo não era digno. Que tipo de homens eram esses? O texto diz, homens que andaram errantes pelo caminho. Homens que foram cerrados ao meio. Homens que se escondiam em caverna. Estes que ele diz. Versículo 39. E todos estes, quem? Homens dos quais o mundo não era digno. Vamos seguir a leitura? E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não
alcançaram a promessa. Parece não fazer sentido. Primeiro, que são homens honrados. Segundo, que tiveram fé e não alcançaram o que queriam. Porque não é assim por aquilo que a gente crê. A gente crê que quem é honrado e quem tem fé alcança tudo o que quer. Parece que não. É desconfortável, né? Imagine para falar. Porque a fé não existe para eu alcançar tudo o que quero. A fé existe para eu honrar a Deus e aceitar a vontade dele, mesmo quando o que ele faz contraria aquilo que eu quero. É isso aqui. E todos esses homens honrados que tiveram fé não alcançaram a promessa. Por que não alcançaram? Porque Deus não quis. Deus é tão poderoso que Ele é capaz de fazer tudo o que você quer. Mas Ele é tão poderoso que Ele é capaz de também não querer fazer nada do que você quer. Isso é fé. É dessa fé que Paulo estava falando para Timóteo. Mas seguindo aqui, e todos esses tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por quê? Deus não quis. Para quê? Provendo Deus alguma coisa melhor. Bate no peito assim. Vai. Diga a nosso respeito. Diga a meu respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu Deus do céu. O que o escritor está dizendo aqui é o seguinte: eles fizeram a parte deles. Agora, encerrou-se a parte deles. E agora é a nossa vez de dar continuidade ao que eles começaram. Ou seja, nós somos a sequência da história. É o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Começou na tua avó, passou para tua mãe, e agora chegou em você, e você vai desistir agora? Não, você tem que agarrar isso aí. É o teu legado, siga em frente. É hora de sacudir a poeira e cumprir o que Deus te entregou. E como é que faz isso? Aí ele segue, e a gente encerra capítulo 12, versículo 1, porque isso aqui é uma carta corrida. Capítulo vem depois, olha lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande... Quem é essa nuvem de testemunha? Não são os anjos, não são os demônios, não é a sociedade. Essa nuvem de testemunha são os heróis da fé, olhando e dizendo: quero ver o que vocês vão fazer com o que eu comecei. Quero ver. Nós honramos ao ponto de sermos chamados de homens dos quais o mundo não era digno. Queremos ver vocês agora. Tanto é que, olha lá, deixemos. Não existe outra forma de honrar esse legado a não ser deixando todo embaraço. Por que o embaraço vem antes do pecado? Porque é sempre assim. Ninguém começa pecando, começa se embaraçando. A gente que trabalha com igreja, é muito comum. A pessoa vem falar de algum pecado, ela geralmente já começa assim: pastor, o senhor sabe como é que é, né? Eu já vou dizendo: eu não sei não. Você que peca e eu que sei? Não sei de nada não sei nem o que você fez. Não, pastor, porque eu estava lá. E aí, pastor, do nada. Aí eu já olho e falo: ih, meu irmão, vou até beber água. Do nada. Pastor, o senhor vê como que é o diabo, né? Eu falei: tá bom. Aí eu já dou logo o exemplo de Arão. Lembra quando Arão fez lá o bezerro de ouro? Moisés desceu do monte, chamou a atenção de Arão. E o que foi que Arão falou? Olha a desculpa. Pois é, Moisés, pegamos o ouro,
jogamos no fogo e saiu o bezerro. Rapaz, agora sim, quer dizer que o fogo agora é o artesão, é o artista da história. Quem é que modelou o focinho? Quem é que modelou a cauda? Quem é que modelou a orelha? Quem é que falou com quem não era para falar? Quem é que conversou com quem não era para conversar? Falou sobre o que não era para falar. Por isso o escritor está dizendo: deixe o embaraço, enquanto ainda é embaraço, para não se tornar pecado. Deus nos traz aqui hoje para dizer: você tem um legado na sua vida, atenta para isso, e Deus vai te dar livramento de todo embaraço, para a glória dEle. Para encerrar, e corramos. Essa corrida aqui é aquela da arena, de revezamento, em que um corre 100 metros, entrega o bastão, obrigado, que aí esse que recebeu tem que correr 100 metros, que entrega o bastão e diz: agora é a sua vez, agora é a sua vez. É isso aqui. O escritor está dizendo: eles começaram. Timóteo, começou na tua avó, passou pela tua mãe, e agora está com você. Deixa o embaraço, Timóteo. Deixa o pecado, Timóteo. Abandone tudo isso. Pare de ouvir as pessoas que estão tentando te parar e siga a missão que Deus te entregou. Quem entende a voz de Deus aqui, com a permissão do pastor da igreja, se coloque em pé, adorando ao Senhor nesta noite. Eu quero orar com você, mas antes, o Senhor me orienta a convidar aqui, e eu vou usar no máximo 2 minutos para isso. Eu sei que há alguém aqui que precisa voltar para os caminhos do Senhor agora. Eu estou sendo direto com você. Onde está você que se afastou dos caminhos do Senhor, que se afastou do Senhor, e há no seu coração o desejo de recomeçar essa história que começou há tanto tempo, e você entende que Deus está te chamando de volta? Onde está você? Onde você estiver, e que há no seu coração o desejo de se reconciliar com o Senhor, onde você estiver, levante uma de suas mãos. Eu vou te esperar por alguns segundos. Eu peço que, se você estiver perto de alguém nessas condições, dê uma palavra com essa pessoa. Onde está você? Eu vou te esperar por mais 30 segundos. Você que se afastou, você que sabe que você começou uma história, mas essa história com Deus foi interrompida por algum motivo. Não por alguma razão, porque ninguém tem razão para isso, mas por algum motivo. Onde está você? Você tem 20 segundos. Onde está você? Se você deseja, saia do teu lugar e venha aqui à frente. A igreja está te esperando. O Senhor te espera. Onde está a segunda vida? Lembre-se, a ovelha se perdeu fora. A dracma poderia ter sido perdida dentro de casa. Os 2 filhos, um se perdeu fora e outro dentro de casa. O estar ou não em casa não significa que está perdido. O fato de estar na casa não isenta o perigo de se perder dentro da casa. O Senhor te dá essa oportunidade de recomeçar essa história. Nós vamos orar por esse jovem, mas eu gostaria de perguntar: quem aqui ouviu a palavra, diga amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Nós vamos orar, e Deus, Ele tem interesse
em renovar. Está vindo aqui mais uma jovem. Faça festa, porque no céu já está tendo festa. No céu já tem festa. Mais outro jovem. Alegra o teu coração nesta noite. Onde está a quarta vida para Jesus? Nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter compartilhado a tua palavra com os meus queridos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir, não obstante as nossas muitas limitações. Obrigado por estas 3 vidas preciosas que estão atendendo ao teu chamado e estão se reconciliando com o Senhor. Renove a aliança do Senhor com cada um desses jovens. Renova a alegria da salvação. Perdoa os seus pecados. Escreva os seus nomes no livro da vida para nunca mais ser tirado. Senhor Deus, e que a presença do teu Espírito seja constante nessas vidas. De maneira, Senhor, que eles experimentem o teu cuidado, dando-lhes perseverança, dando-lhes confiança, dando-lhes a tua graça para permanecerem fiéis até o fim. Também, Senhor, aplique esta palavra em nossos corações e ajude-nos a honrarmos o legado que o Senhor tem dado a cada um de nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus, e os que recebem digam glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Obrigado, pastor.